Eu vim a essa tribuna na tarde de hoje para lamentar a forma como se deu a aprovação, senhor presidente, da proposta da emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Não porque eu sou contra a punição rigorosa de jovens menores que eventualmente pratiquem crimes contra a sociedade, até porque eu compreendo o anseio da sociedade, da maioria do povo brasileiro, para que esta casa dê uma resposta concreta à impunidade em nossa sociedade. Mas sou contra porque a forma com que esse assunto vem sendo tratado na Câmara dos vem de uma ilusão, que a simples redução na Constituição Federal da maioridade de 18 para 16 anos, sem a devida reflexão sobre suas consequências desse ato, solucionará todos os problemas de violência praticada por menores, principalmente as violências quando se trata de crimes hediondos, com violência mediante grave ameaça, serão resolvidos. E que nós vamos acabar com a impunidade na sociedade e, portanto, acabar com o nível de violência que nós temos hoje. Isso não é verdade. A redução da maioridade penal não é uma panaceia para todos os males da segurança pública brasileira. Até porque os mais radicais em favor desta redução da maioridade desprezam informações importantes. Hoje, o jornalista Jânio de Freitas faz uma coluna muito interessante. Eu sugiro a leitura, por parte de Vossas Excelências, da coluna do jornalista Jânio de Freitas. E já peço que seja dada aqui, como parte de meu pronunciamento, a inscrição dessa coluna nos anais da Casa. Ele fala dos ditos efeitos secundários, que, na minha opinião, nada tem a ver de secundário, na redução da maioridade penal para 16 anos, e que seguramente passarão ao centro do debate nacional imediatamente após a aprovação dessa medida, se for assim que a Câmara entender e o Senado da República também. Ao que eu estou me referindo? E ele se refere também em sua coluna. As autorizações legais hoje restritas aos maiores de 18 anos, como dirigir veículos e consumir bebidas alcoólicas. Aliás, a combinação dessas duas situações é uma das piores ameaças que nós temos para a sociedade. Se nós pegarmos hoje os índices de mortalidade na sociedade brasileira, nós vamos ver que, em primeiro lugar, está acidente de trânsito e, em primeiro lugar, acidente de trânsito causado por uso de bebida alcoólica. É essa a realidade que nós temos no Brasil. E o que vai acontecer é isso, senhores, a redução da maioridade penal, pura e simples, como a Câmara dos Deputados está votando, vai ser isso. Vai dar aos nossos jovens de 16 anos condições de dirigir e beber. Eu penso que nós vamos estar ampliando o problema ao invés de resolver uma situação que a sociedade quer que se resolva. Além disso, também vai ser legal fumar, também a exploração de adolescentes, outra preocupação que surge é a partir da redução com relação ao impacto da redução da maioridade penal nos crimes de exploração sexual de adolescentes. Uma pessoa que abusa de uma jovem de 16 anos poderá alegar que, se ela já tem discernimento para responder por um crime, já sabia o que estava fazendo. Então, nós vamos estar dando também uma autorização ou facilitando a exploração sexual de adolescentes. E mais do que isso, aí eu queria entrar na questão da punibilidade. Hoje, para jovens, nós não falamos em pena, falamos em medida socioeducativa, mas a forma como está sendo votado na Câmara a redução da maioridade de 18 para 16 vai restringir, então, a penalização de maiores de 16 pelo Código Penal. Aí eu pergunto, um adolescente de 15 anos que pratica um crime hediondo, com grave ameaça, com violência, continuaria sendo penalizado, não posso dizer penalizado, mas continuaria respondendo uma medida socioeducativa pelo ECA? Um jovem de 15 anos e 11 meses, tem pouca diferença para 16 anos, responderia pelo ECA? Porque não pode responder pelo Código Penal, a Constituição é clara, de 16 a partir dos 16 anos. Nós tivemos um crime bárbaro que aconteceu no Piauí há alguns dias, em que uma pessoa de maior
acompanhada de jovens menores, inclusive um de 15, participaram de um estupro coletivo, jogaram as jovens numa ribanceira, uma das meninas morreu. Vou repetir, tinha um jovem de 15 anos com um crime, que é um crime hediondo, precedido de ameaça, violência e que resultou em um homicídio. Bom, como que fica esse jovem de 15 anos? Como ficaria diante da redução de 18 para 16? O que eu quero colocar aqui, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é que não é simples assim, como se está vendendo para a sociedade o que nós queremos como solução à violência e também o que nós queremos para enfrentar a situação da violência na juventude e na adolescência. Não é simples. Nós podemos estar cometendo um erro imenso ao votar simplesmente esse projeto, essa PEC que está na Câmara reduzindo a maioridade. Pelo que eu já falei, que nós vamos estar dando maioridade a partir dos 16, não só para as responsabilidades, mas também para os direitos, e porque nós vamos ter situações como essas, de um jovem de 15 anos, 9 meses, 15 anos, 6 meses, 15 anos, 11 meses, que não vai ser atingido pela medida. Portanto, nós não devemos encarar essa votação da maioridade, a redução da maioridade penal na Constituição, como a solução para o problema. Por isso que nós temos discutido muito aqui no Senado da República, porque também penso que nós não podemos deixar de dar uma resposta à sociedade brasileira. A sociedade brasileira está cobrando do parlamento, está cobrando do setor público, está cobrando do governo, que dê uma resposta a essa situação. É como que nós vamos responsabilizar, punir, colocar regime socioeducativo para aqueles jovens que cometem crimes hediondos. Crimes hediondos, repito, com grave ameaça, com violência. Nós não podemos apenas dizer para a sociedade que é impossível nós termos uma responsabilização maior. Por isso, desse debate, dessa discussão e da necessidade que a gente dê uma resposta responsável à sociedade e que efetivamente vá ao encontro daquilo que a sociedade quer, é que nós estamos discutindo no projeto de lei que altera, um projeto de lei do Senado, que altera 3 institutos: o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Organizações Criminosas e o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Por que isso? Porque a partir daqui nós podemos chegar ao objetivo que nós queremos de ter a punição, e eu não diria punição, mas uma tentativa de reabilitação com uma restrição maior de liberdade nesses casos graves, e também conseguir apostar na recuperação. Eu não quero entrar aqui no debate social sobre a questão da redução da maioridade, muito já se tem feito. O debate de que, com certeza, isso recairá mais sobre os filhos dos setores mais pobres da sociedade, sobre os negros, sobre aqueles que sofrem maior preconceito. Não quero entrar aqui nesse tema. Eu estou só falando das questões objetivas que nós temos que pensar para não tentar tratar um problema tão complexo com uma solução tão simplista. Então, o projeto que eu estou falando é um projeto de autoria do senador José Serra, é o projeto 333, que está na Comissão de Constituição e Justiça. Esse plenário do Senado aprovou um regime de urgência para que ele seja discutido também em plenário, ele seria terminativo na comissão, e recebeu um parecer do senador José Pimentel, e tem, assim, convergência quase que total com o autor, e que, no meu entender, é o que traz uma solução mais efetiva para aquilo que nós buscamos, para aquilo que a sociedade brasileira busca. Primeiro, qual é a alteração que nós estamos fazendo no Código Penal? Que qualquer pessoa de maior, ou seja, maior de 18 anos, que instiga, envolve ou determina cometer o crime menor de 18 anos de idade ou alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, terá sua pena agravada com o dobro do que é previsto para o crime cometido no Código Penal. Ou seja, primeiro, nós temos que penalizar os adultos que usam as nossas crianças e os nossos adolescentes para a prática de crime e transgressão. Porque aí nós vamos estar desencorajando, infelizmente, uma prática que é
muito recorrente na nossa sociedade. Nesse caso que eu falei do Piauí, por exemplo, tinha uma pessoa de maior junto com os menores para a prática do crime. E assim, isso tem acontecido em vários outros casos. Portanto, é importante que a primeira ação desse Congresso, a primeira medida a ser tomada, a primeira lei a ser alterada, seja o Código Penal, dizendo que aquele maior que levar um menor junto para a prática de um crime, ele tem a sua pena dobrada. E aqui não é corrupção de menores, que já é previsto no Código Penal, mas corrupção de menores tem que se provar que o adulto corrompeu o menor a ponto de levá-lo ao crime. E aí é uma série de providências que têm que ser feitas em juízo e quase nunca se consegue fazer essa prova. E, portanto, fica o adulto sem ter a pena correspondente. Aqui não. O simples fato de se fazer acompanhar de um menor, sendo a prática de um crime tiver um adulto, esse adulto já vai ter sua pena majorada. Isso eu acho importante, é o primeiro sinal que esse parlamento tem que dar. Nós não vamos admitir e temos que punir com rigor aqueles que usam, que instigam, que abusam dos nossos jovens e adolescentes para cometerem crimes. O segundo é que o jovem que cometer um ato infracional grave, e nós estamos colocando aqui crime hediondo, com grave ameaça ou violência, para ficar bastante caracterizado, ele cumprirá uma pena ou cumprirá o seu regime especial de atendimento socioeducativo em até 8 anos. Hoje o ECA prevê 3 anos. Portanto, se ele tem 17, ele vai ficar até os 21. Se tem 18, até máximo 22. E não importa se o crime é grave ou não. E se ele for um réu primário, ainda bate pena, muitas vezes, para ele não cumprir a pena como foi determinada. O que nós estamos colocando, senhor presidente, no ECA? Que aquele jovem que praticar um crime hediondo, com grave ameaça e violência, ele poderá responder com uma privação de liberdade de até 8 anos. Até 8 anos, independente da data ou da idade que ele praticou o crime. Assim, nós acabamos com essa situação. Então, a maioridade penal é só para cima de 16? O que acontece com o de 15 que praticou um crime semelhante, com a mesma gravidade? Acabamos, ou seja, nós vamos ter apenas a instituição de uma pena máxima para todas as situações abrangidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 8 anos. Mas ele vai também cumprir essa internação num regime especial de atendimento. O que é um regime especial de atendimento? Separado dos demais jovens e adolescentes, porque não dá para deixar menino de 12, 13 anos, 14, 15 ou mesmo 16 que cometeu uma pequena infração, uma infração média, com um jovem perigoso que cometeu uma infração muito grave. Lembremos do caso do Champinha, que inclusive no estado de São Paulo foi feita um instituto especial para que ele pudesse ficar, até porque tinha também a questão de envolvimento de saúde mental. Mas não dá para deixar um menino como esse junto com meninos menores, meninos que têm baixa periculosidade. Então, o que nós estamos colocando no Estatuto da Criança e do Adolescente? Que esse jovem vai ter uma internação em regime especial de atendimento socioeducativo. E ela será cumprida ou num estabelecimento específico ou numa ala especial a ser construída também aonde já cumprem regime socioeducativo os demais menores. Isso é importante porque nos dá condições efetivas de lidar com o problema, sem a gente trazer mais problemas e sem a gente fazer uma guerra aberta aos nossos adolescentes e às nossas crianças. A sociedade brasileira não pode fazer isso. O Congresso Nacional não pode fazer isso. Nós temos a responsabilidade de dar à sociedade soluções e não gerar mais problemas. A simples redução da maioridade penal vai trazer a esta casa e esse Congresso discussões muito maiores, muito mais difíceis para que a gente possa resolver.
Não vamos nos esquecer, a redução da maioridade penal implica, com certeza, nas responsabilidades, mas implica na ampliação de direitos. E eu penso que essa Casa tem a responsabilidade com a sociedade brasileira de dar uma solução que possa, no tempo, melhorar a situação que nós vivemos de violência no país. Por isso, eu quero fazer um apelo, senhor presidente, a Vossa Excelência, aos senadores, a essa Casa. Congresso Nacional, ao Senado da República, que não tentemos dar soluções fáceis a problemas complexos, porque não vai resolver, nós vamos frustrar a sociedade e vamos trazer para o debate questões muito maiores do que as que estão colocadas hoje. Muito obrigada, senhor presidente.